a paz de Deus, a graça e a paz do Senhor possa estar no coração de quem está nos acompanhando através das mídias sociais ao vivo, ou também quem vai assistir depois de gravado, ou também pela cadeia de rádio, que já faz algum tempo que está passando todas as transmissões dos cultos e também da palavra de Deus que é ministrada. Quero trazer uma palavra nesta noite, uma noite especial, porque nós vamos celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Alguns irmãos que estão em casa podem preparar o seu pão, o seu vinho, para poder participar da ceia do Senhor na sua casa. Tem irmãos da Bahia, de Minas, que já estão conectados, assistindo essa programação. E daqui um pouco nós também vamos participar da mesa que está já preparada aqui. Mas antes nós vamos ouvir esta palavra de Deus. Essa palavra o Senhor falou comigo nesta madrugada, quando eu buscava a face do Senhor. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, e o tema desta noite é discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28. No final nós vamos estar fazendo uma oração também, aqueles que têm deixado os seus nomes, para que possamos então interceder ao Pai junto como igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28, diz assim a Escritura Sagrada: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Você pode se assentar no nome de Jesus. O nosso versículo chave que nós começamos nesta noite é o versículo de número 29, onde o apóstolo Paulo, ele fala que aquele que come e bebe indignamente do corpo, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra é que nós queremos nesta noite estudar e compreender, e vou tentar de uma forma metodológica e pedagógica trazer esse conhecimento para nós. Nós precisamos de conhecimento que venha trazer liberdade para as nossas vidas. A palavra do Senhor em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu quero nesta noite impartir algo que Deus tem colocado no meu coração sobre o que é corpo da igreja e o que é discernir. Nós vemos que a palavra discernir é um pouco mais fácil então de entender, porque nós vamos usar o vocabulário e ali tem a definição dela. Discernir é perceber claramente, é compreender a situação, entender de fato. Eu vou repetir então. Discernir é perceber claramente, compreender a situação e entender de fato. O apóstolo Paulo fala que a igreja de Coríntios estava participando do corpo e do sangue do Senhor indignamente, porque não estava discernindo o corpo, ou seja, não estava compreendendo o que era o corpo do Senhor. O apóstolo Paulo então fala para a igreja que se ela continuasse a participar do corpo e do sangue do Senhor indignamente, seria para a sua própria condenação. Se a gente voltar um pouquinho no próprio capítulo de número 11, a partir do versículo 17,
Você que está com a sua Bíblia aberta, você acompanha aí. O apóstolo Paulo começa a dizer assim, ó: nisto, porém, que eu vou dizer, eu não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, senão para pior. Versículo 17. E o 18 diz assim: porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que entre vós haja heresia, para os que são sinceros na fé se manifestem entre vós. O apóstolo Paulo estava dizendo que a igreja estava se reunindo e estava tendo muitos problemas. Para você entender um pouco, para eu poder levar você a passear comigo neste conhecimento que Deus me deu, a igreja se reunia para participar da ceia do Senhor. Só que agora não precisava mais levar o cordeiro. Já é a igreja da graça, a igreja primitiva, é a primeira igreja. Os apóstolos estavam cuidando desta igreja. Não precisava mais levar o cordeiro para poder sacrificar ele, mas eles levavam então e participavam na igreja de Coríntios, como o próprio Cristo já havia ensinado a eles. E aí agora então, cada um leva o seu próprio vinho, cada um leva o seu próprio pão. E estava desorganizado, porque alguns comiam demais, outros comiam de menos. E há quem levava vinho demais, que chegava a embriagar os irmãos que estavam lá presentes. E o apóstolo Paulo então começa a ensinar como que deveria ser a ceia. E ele diz mais: olha, vocês precisam examinar-se a vocês mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 28. E aí o 29 é: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Depois que ele fala isso, preste atenção no que ele diz no versículo de número 30. Versículo de número 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disso do quê? Por causa das heresias, por causa das brigas, por causa das dissensões, por causa da falta de comunhão. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas eu quero chamar a sua atenção em uma coisa específica. A igreja de Coríntios, se você ler com calma em casa o capítulo de número 12, você vai ver que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais tinha naquela igreja, inclusive o de curar. Eu preciso lembrar você que depois que Pedro negou a Cristo, e Cristo tem um encontro com ele lá na praia, encontra ele nu, o Senhor restaura a vida de Pedro. Aí a palavra de Deus diz que depois desse encontro que ele teve com Cristo, Pedro não jamais orava pelas pessoas, mas as pessoas colocavam os enfermos, e aonde passava a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas. O livro de Atos, o apóstolo fala sobre isso. Pense comigo, uma igreja poderosa que tinha apóstolo, que não precisava nem colocar a mão para as pessoas serem curadas. Ele diz aqui: há entre vós muitos fracos, há entre vós muitos doentes, e muitos que dormem. Muitos deles não estavam conseguindo usufruir da autoridade e unção que os apóstolos estavam carregando. E por que eles não estavam usufruindo? Paulo explica: porque não estavam discernindo o corpo de Cristo. E discernir o corpo de Cristo é aquilo que nós acabamos de dizer: é perceber claramente, é entender claramente, é compreender a situação, é entender o que se acontece de fato. Por isso eu começo nessa mensagem dizendo para você: Deus falou no meu coração nesta noite assim: todas nossas atitudes resultam em escolhas, por isso não existe atitude neutra. No final, o seu resultado será bênção ou maldição, vida ou morte. A igreja primitiva tinha de tudo para não estar doente, para não estar fraca e para não morrer.
Eles conviveram 3 anos com um mestre que curava as pessoas, e isso eles tinham aprendido com muita bênção. Um certo dia, Pedro, Tiago e João iam ao templo, estava lá um coxo, já há tantos anos, e eles simplesmente, com a palavra diz assim: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós te demos, o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus. Ô Nazareno, levanta e anda. Como ter uma igreja doente, fraca e morrendo, com homens poderosos? Porque não estavam usufruindo da autoridade daqueles homens, não estavam entendendo o que estava acontecendo. A igreja de Coríntios era uma igreja poderosa. Como entender o corpo de Cristo de uma forma ampla, então? Porque muitas pessoas até hoje, nós pensamos assim. Eu pensava assim. Eu pensava que esse texto dizer assim: examine-se pois o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice, eu achava que era só da ceia. Ah não, então não estou bem para tomar a ceia. Como eu não quero estar indigno, eu não vou tocar no pão, eu não vou tocar no cálice. Eu não estou bem, então eu não vou participar. Mas aí o Espírito Santo me levou a um lugar que eu não tinha chegado ainda ao entendimento. Se você pegar 1 Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo 16, 1 Coríntios 10, 16, diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17: porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quando o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Coríntios sobre o pão, ele não estava dizendo só sobre a celebração da ceia. Ele estava falando de algo mais abrangente. Ele estava falando do corpo da igreja. Ele estava falando de cada um de nós. É por isso que quando você volta no versículo 17, ele diz assim: ei, quando vocês ajuntam é para pior e não para melhor. E é por isso que daí lá no versículo 29 ele fala: ei, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, vocês não estão entendendo o que é partir do mesmo pão. Porque na verdade nós podemos até pegar o pão separadamente, mas diariamente nós comemos do mesmo pão e tomamos do mesmo cálice. A verdade, para nós entendermos o corpo de Cristo de uma forma geral, nós vamos ter que mudar o nosso jeito de enxergar as coisas. Porque talvez você não esteja enxergando Jesus em algumas situações. Haverá momentos em que Jesus estará de trás de algumas situações. Haverá momentos em que Jesus estará de trás de algumas pessoas. Como assim, pastor? É isso que nos falta, entender e enxergar Jesus onde realmente Ele está. Você pega Atos dos Apóstolos, capítulo do número 9, versículo 4. É o encontro que Jesus teve com Paulo. 9:4 fala assim, que Paulo estava com as cartas, indo atrás da igreja. E ele aprender quem? A carta era para aprender quem? Jesus? Não, era para aprender quem seguia Cristo. Até porque Cristo não estava mais lá. Então ele não estava indo para aprender Cristo, ele estava indo para aprender aqueles que seguiam a Cristo. E quando no versículo 4 Jesus responde assim para ele, Atos 9:4: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Peraí, Jesus não estava mais lá? Ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo pessoas. Jesus estava por detrás dessas pessoas. Haverá momentos que você vai ter que orar e pedir para mostrar se Jesus está por detrás de algumas situações. Porque se Ele estiver por detrás de algumas situações e a sua atitude for uma atitude errada, você estará tocando no pão indignamente para a sua própria condenação. Quer um texto mais claro? Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 35. Mateus. Como é uma pregação didática, nós vamos ter um pouco de paciência, porque nós precisamos beber desta fonte. Sim. Nós precisamos compreender esta verdade.
você, Espírito Santo. Mateus 25 e o versículo de número 35. Olha o que diz essa palavra. Jesus dizendo: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Versículo 36: estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Jesus dizendo que estava nu e alguém vestiu ele, que ele estava preso e alguém foi ver ele, que ele teve fome e alguém foi dar algo de comida para ele, que ele não tinha onde repousar e alguém deu pouso para ele. E aí o versículo 37: então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? Então respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eles não fizeram para a pessoa física de Cristo, eles fizeram para alguém que representava a Cristo. E se você consegue entender do que eu estou falando para você nesta noite, você vai ter que mudar algumas das suas atitudes. Se aqui Cristo falou que estava de uma forma por detrás desses pequeninos, por detrás daqueles que estavam presos, significa que ele pode estar atrás do ministro de louvor que toca, significa que ele pode estar por detrás do pastor, significa que ele pode estar por irmão que está lá fora, cuidando dos carros e cuidando da segurança da igreja. Ou seja, Cristo, ele está por detrás de todo o corpo da igreja. E quando então nós temos dissensões entre nós, é muito mais do que só participar do dia de hoje. Nós estamos diariamente comendo do pão indignamente. O Senhor é Ele. Ele é a cabeça. Nós somos os membros. E nós precisamos entender que o maior propósito da nossa vida é servir. Esse é o maior propósito da nossa vida: servir. Sim. A igreja do Senhor tem como missão servir. E servir pessoas. Não é só quem eu penso que precisa de ajuda. Até porque ele falou de crianças, ele falou de quem está preso, ele falou de quem está enfermo, ele falou de quem não tem onde morar, ele falou de quem é forasteiro. É muito amplo. E se então nós precisamos saber servir, eu preciso dizer para você: não basta servir, precisa saber servir. Se você tem o desejo de servir, precisa servir com honra e debaixo de honra. Como assim com honra? Vou dar 2 exemplos fáceis para você entender. Quem tem filhos vai entender mais fácil do que eu vou dizer. O pai fala assim, ou a mãe fala assim: fulano, vai lá levar o lixo lá embaixo. E o filho fala: de novo eu? E pega o lixo e vai. Serviu, mas não serviu com honra. Serviu debaixo de desobediência. E quando nós servimos debaixo de desobediência, Deus não recebe como oferta agradável. Servir não é fazer o que eu quero, porque muitas das vezes nós vamos servir e nós vamos fazer o que nós não queremos. Para servir a Deus, você precisa estar disposto a ser moldado e mudado por Deus. E quando você está disposto a ser mudado e moldado por Deus, algo vai acontecer.
Deus talvez vai pedir para você renunciar a algumas coisas para servir a Ele. E aí você vai entender em Lucas 9, versículo número 24, quando Cristo diz assim: quer seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer servir ao Senhor? Você precisa renunciar ao seu desejo. Você precisa renunciar à sua carne. Você precisa renunciar a tudo que você pensa para servir o que Ele mandar você servir. Não é fácil. Eu já vi muitas pessoas a dizerem para mim, em tantos lugares que eu já passei, dizendo assim: eu não sei até que dia que eu fico naquele lugar, até o dia que Deus permitir, porque quando Ele não quer, Ele fecha uma porta e eu vou para outro lugar. E aí eu pensando nitidamente nisso, eu escutava uma palavra do pastor Jackson de Foz do Iguaçu, onde ele explicava sobre servir, e ele deu uma definição muito maravilhosa, que é a seguinte: se eu canto e prego, e Deus fala para mim: você não vai cantar, você não vai mais pregar, a partir de agora você vai me servir só limpando o banheiro. Primeira coisa que eu vou falar: pera, eu sou um pastor, eu sei pregar, eu sei cantar. Você quer que agora eu fico limpando o banheiro? E se eu disser que essa porta se fechou para poder ir para outro lugar, o meu coração está me enganando, como diz Jeremias. Você sabe por quê? Porque a porta não se fechou. Deus simplesmente está provando para ver até onde você é fiel a Ele. O que eu tenho que fazer é parar de pregar e ir limpar o banheiro. Porque se eu sair daqui porque eu quero continuar a pregar e não quero limpar o banheiro, é porque eu nunca servi essa igreja e eu nunca servi ao Senhor. Eu só servi aquilo que eu queria fazer, então eu não servi a Deus. Definição muito bonita, pastor Jackson de Foz do Iguaçu. Servir não é fazer aquilo que eu quero, mas é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Às vezes servir ao Senhor vai exigir de você sacrifício. Eu lembro quando eu estava terminando a minha primeira faculdade e eu ganhei um livro chamado Monge Executivo. Eu aconselho que você leia. Eu ganhei do presidente da Cocamar de Maringá. E uma coisa que me chamou a atenção, tem muitas coisas no livro, eu só vou contar um pedacinho, mas tem coisas maravilhosas. O Monge Executivo, ele fala de um café da manhã especial, em que precisava ter excelência nesse café, mas a pessoa que ia tomar esse café gostava de duas coisas. Ele gostava de ovos e gostava de bacon. Então o dono da fazenda precisou então pegar uma galinha, procurar os seus ovos, para poder fazer os ovos que o rapaz queria para o café da manhã. Mas para o bacon não teve como tirar só uma tirinha do porco. Ele teve que sacrificar o porco. Com isso, naquela manhã, aquele homem teve uma lição para entender sobre envolvimento e comprometimento. Quando você começar a servir, Deus vai te colocar algumas situações em que você vai ter que escolher em se comprometer ou se envolver. Se eu perguntar para você quem se comprometeu e quem se envolveu entre os ovos e o bacon, você vai entender. A galinha, ela só se envolveu, deu os ovos e continuou viva. Mas o bacon, alguém precisou morrer. Para servir ao Senhor, você precisa definir se você vai se envolver ou se você vai se comprometer. No corpo de Cristo não tem como ter envolvimento, precisa ter comprometimento. Nós precisamos ter comprometimento, não tem como ter envolvimento. E aí você vai entender agora nesse próximo estágio que eu vou explicar para você. Discernir o corpo de Cristo, você precisa entender qual é o seu lugar no corpo. 1 Coríntios 12 e 12. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 12 e 12. O apóstolo Paulo fala sobre o corpo. 1 Coríntios 12 e 12 diz assim: porque assim como o corpo é um
e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito formado e um corpo. Ou seja, nós somos um corpo só. Olha o que diz o versículo 17. 1 Coríntios 12, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Se você faz parte do corpo de Cristo, o Senhor vai se revelar e vai mostrar o que você é no corpo. O que você é? Nariz? Então a função do nariz é cheirar. São os olhos. Então é aquele que vai guiar e vai olhar tudo que está em sua direção. São os ouvidos? Então seus ouvidos vão estar atentos à voz de Deus. Imagine quando nós mudamos de situação. Você já tentou respirar pelo seu ouvido? Você já tentou ouvir pelo nariz? Não dá certo, né? É por isso que muitas coisas no corpo de Cristo não funcionam. Porque muitas pessoas ainda não entenderam o seu propósito real no corpo de Cristo. E aí eu volto na primeira palavra, onde o apóstolo Paulo fala assim: não discernindo, não entendendo, não compreendendo o que é o corpo de Cristo. E quando nós não entendemos qual é a nossa posição no corpo de Cristo, acontece o que aconteceu com a igreja poderosa de Coríntios, que curava, que fazia milagres, mas lá estava cheio de fracos, doentes, e muitos estavam morrendo, com os apóstolos que não precisava nem colocar a mão para orar. Com isso nós chegamos à conclusão, queridos, que não adianta fazer o certo da maneira errada. Você precisa fazer o certo, mas precisa fazer o certo da maneira correta. Se você ler com calma o Coríntios capítulo número 11, você vai ver que todos eles levaram o pão, todos eles levaram o vinho, mas eles estavam fazendo da maneira errada. Uns levavam vinho demais, outros não tinham condições de levar pão. E aí o corpo de Cristo estava padecendo. E aí estava começando a ter confusão. Então, nós precisamos entender o que é que Deus tem para a sua vida. Se você parar hoje para pensar as coisas que você poderia já ter alcançado em Deus e não alcançou, porque talvez inconscientemente, inocentemente fez escolhas erradas, atitudes neutras que não ficaram na neutralidade, veio o juízo de Deus sobre a sua vida. E aí nós vemos que hoje a realidade da igreja de Coríntios era estar fraca, mas a realidade da igreja hoje brasileira é casamentos que estão se acabando, filhos que não querem mais ser cristãos, empresas que estão falindo, pessoas que estão morrendo sem Jesus, odiando quem prega o evangelho, não querem se aproximar da igreja. Por quê? Porque o próprio povo de Deus não está discernindo o que é o corpo do Senhor. Nós vemos aqui, já estou acabando, nós vemos aqui um exemplo de Saul. Quem já leu sobre a história do rei Saul? Um homem que chamou a atenção de Deus. Era um jovem bonito, alto. Era um jovem que tinha tudo para ser o melhor rei de Israel. E um belo dia o profeta Samuel fala com ele. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo de número 10, e o versículo de número 8, onde diz assim: o profeta diz para Saul para ir para Gilgal e esperar por 7 dias. E lá depois dos 7 dias o profeta iria falar para ele o que ele deveria fazer. O profeta chega no rei e fala: rei, vai para Gilgal, fica lá 7 dias. E quando chegar o final dos 7 dias, eu vou dizer para você o que é que Deus tem para você. Mas eu só vou chegar lá depois de 7 dias. Deu 7 dias, o profeta não foi. Chegou atrasado. Você sabe o que o rei fez? O rei
reuniu seus soldados, fez um holocausto, sacrificou a Deus e já estava saindo para a batalha. E aí chega o profeta e diz: espera aí, rei, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você é rei, você tem poder de matar, você tem poder de fazer tudo, mas existe algo que você não pode fazer: você não pode sacrificar. Não era da função do rei sacrificar. O rei recebia a vitória, carregava a espada, tinha coroa, tinha honra, mas uma coisa ele não podia fazer: ele não podia fazer o papel do sacerdote. E quando ele faz o papel do sacerdote, ele sai da posição que era a função dele. E sabe o que Deus faz? Deus rejeita Saul a partir daquele momento. Deus não aceita ele mais como rei. E aí então abre a história que você conhece, a história do rei Davi. Deus rejeita um rei para poder constituir outro, porque este rei não ouviu a voz do homem de Deus. Quando nós não entendemos a nossa posição e começamos a fazer aquilo que não é da nossa posição, haverá a justiça de Deus. Por isso eu digo para você, nós precisamos fazer a coisa certa da maneira certa. Não podemos fazer a coisa certa da maneira errada. Quando o profeta chega, ele quis justificar: não, mas eu estava fazendo o que era certo, eu estava querendo adorar o Senhor. Isso acontece em muitos lugares. É tempo de nós termos o conhecimento da verdade, para caminharmos na luz, diante de princípios, diante de honra, diante de reino, diante de paternidade. Mas de nada vai adiantar nós sabemos o que devemos fazer se fazemos da forma errada. Nós precisamos fazer da maneira correta. Pastor, ainda não entendi por que você está falando tudo isso. Eu estou falando sobre membros de um corpo, em que a cabeça é Cristo. Imagina teu braço direito resolver pegar, o esquerdo pegar esta água e ao mesmo tempo querer pegar um prato da bateria. Não vai alcançar. Os dois precisam trabalhar em conjunto. E a maior mentira de Satanás hoje é um espírito de trabalhar sozinho. Nós somos um corpo. Somos um corpo. Nós somos uma família. Nós participamos de um reino espiritual poderoso que o inferno treme quando ouve falar do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui professor de ciências por algum tempo. E na ciência ele explica como é que é feito o corpo. O corpo, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. E como nós estamos falando de membros, a ciência explica também o que é membros. O membro, ele tem algumas funções no nosso corpo. O que é membro, pastor? Membro é minha mão, é meu pé, é meu braço, é meu nariz, é os meus olhos, é a minha orelha. A minha orelha não é membra, é membro. Meus pés, os meus dedos, faz parte do conjunto do membro do corpo. E a ciência explica que os membros têm uma função. Qual é a função dos membros para o corpo? É dar mobilidade, sustentação e equilíbrio. Então cada membro que tem no seu corpo, ele tem uma função básica e específica. Primeiro, dar mobilidade. O que é dar mobilidade? É o que capacita o corpo a andar. É o que capacita um braço se esticar. É o que capacita um olho olhar para um lado ou para o outro. Um ouvido querer se locomover. Os membros vão dando mobilidade para que qualquer parte, para que qualquer membro possa se locomover. Isso é mobilidade. Segundo, sustentação. O que é sustentação? É o abastecimento renovado das substâncias necessárias para a conservação da vida. Ou seja, a minha boca, ela é um dos principais meios para o qual vai trazer alimentos para que os próximos membros possam ter força para poder continuar. Mas o meu nariz é o que dá sustentação para que haja oxigênio dentro de mim. E cada órgão
Qualquer um deles, qualquer membro, ele tem uma função. Então, na igreja do Senhor também, os membros, eles precisam dar mobilidade para o corpo de Cristo, ele precisa dar sustentação para o corpo de Cristo, e ele precisa dar equilíbrio para o corpo de Cristo. E por falta desse discernimento, alguns de nós não damos mobilidade para o corpo, nós atrofiamos o corpo. Meu Deus. Se a nossa função é dar mobilidade para a igreja continuar caminhando, se a nossa função é dar mobilidade para a igreja orar, para ter vitória, quando nós não fazemos, é nós que estamos atrofiando. Eu com certeza atrofiei muito tempo como membro da igreja, por ter orado menos, por ter jejuado menos, porque como membro eu faço parte do corpo. Sustentabilidade. O corpo da igreja, ela precisa ter sustentação, e quem sustenta a igreja sou eu, sou você. Nós estamos hoje sentados aqui num templo, tem água, tem luz, tem energia, a internet. Isso não vem do nada. Cristo, quando estava na terra, ele tinha mulheres que sustentavam ele, membros que sustentam o corpo de Cristo. Cristo foi sustentado com o seu corpo físico, e agora com o seu corpo espiritual, que é você. Igreja é sustentada por cada um de nós. E equilíbrio, que talvez é o mais raro e mais difícil para vivermos isso. Equilíbrio é a posição estável de um corpo sem oscilação e sem desvios. Talvez Deus chamou você para ser membro do corpo do Senhor, para dar equilíbrio aonde está desequilibrado. Talvez Deus chamou você para dar o equilíbrio aonde você chega e está tendo conversas que não deveria ter, e você se lembra: opa, olha a minha oportunidade de dar sustentação ao corpo do Senhor. Equilíbrio. Nós precisamos abrir a nossa mente para entender que esse é um tempo que nós precisamos discernir o corpo do Senhor. Mas às vezes nós nos portamos achando que nós sabemos de tudo. Queridos, eu sou de uma geração de pastores e eu não sei de tudo. Meu pai se foi e ele sempre dizia que estava querendo aprender. Nós precisamos beber deste conhecimento. Não adianta nada ter conhecimento sem praticar ele. Nós precisamos praticar. E não tem como praticar isso sozinho. Se você faz parte do corpo de Cristo, não adianta o pé direito estar sarado se o esquerdo está podre. E se você faz parte então do corpo de Cristo, nós precisamos sarar juntos, como igreja, como corpo. Só quem já machucou o dedinho do pé e precisou ter que passar um negócio para cuidar dele, sabe como ela é importante. Porque tem muita gente que tem a opinião que o dedinho do pé só serve para dar trabalho para cortar a unha. Mas não, machuca ele para você ver. Eu já machuquei. Aí parece que tudo que tem que cair vai cair naquele dedinho, naquele lugar, e eu precisei proteger ele por muito tempo. Nós precisamos entender que nós somos um só. Deus estabelece o corpo dele aonde ele quer. Quando a igreja estava estabelecida em Coríntio, era a igreja do Senhor que estava em Coríntios, era a igreja do Senhor que estava em Gálata, era a igreja do Senhor que estava em Éfeso, era a igreja do Senhor que estava em Roma, era a igreja do Senhor que estava estabelecida. A igreja de Cristo Jesus é estabelecida, e em cada lugar ela tem um corpo. É como você que se casou, que agora você tem a sua casa. Você precisa cuidar da sua casa. Não adianta você querer apagar o incêndio de outra casa se a tua ainda não está apagada. E nós, como igreja do Senhor, como corpo, nós temos uma função onde nós estamos implantados. Hoje nós temos um projeto em Moçambique, mas essa igreja já fez a lição dela, e muito feita, no Brasil. Esse lugar que você está congregando aqui foi construído sem ter uma pessoa para congregar. Alguém teve fé para construir isso aqui sem ter nenhuma pessoa. E hoje você está aqui. Hoje nós estamos aqui. Jesus, aleluia. Então agora nós precisamos alcançar mais almas. Mas um soldado sozinho no exército, ele não vale nada. Primeiro porque ele é sozinho, ele não tem força. E segundo,
ele é considerado como um rebelde. Ninguém pode trabalhar sozinho. Você não pode trabalhar sozinho. Eu não posso trabalhar sozinho. Nós somos corpo. E quando nós não entendemos isso, o apóstolo Paulo fala assim: é por isso que muitos de vocês estão fracos, é por isso que muitos de vocês estão doentes, e nós precisamos nos curar. Nós precisamos entender que esse é o tempo de Deus para restaurar a igreja dele, a noiva do Cordeiro. Preste atenção, a igreja não tem dono, ela tem um noivo. É um noivo. Um noivo que é um rei. E no seu reinado tem princípios, mas também tem lei. Nós precisamos atentar e pedir para Deus discernimento. Como hoje eu estou ministrando aqui, você pedir discernimento para Deus. Senhor, Jesus está por detrás disso que o pastor está falando? Jesus está por detrás dessa palavra? Eu venho há muito tempo orando, porque eu não pastorei só essa igreja, mas eu vejo as mesmas histórias pelas 50 igrejas pelo Brasil que nós temos. Pessoas belíssimas, guerreiras, mas que não conseguem ainda viver o melhor de Deus, porque ainda não conseguiram entender e discernir o que é realmente o corpo de Cristo. E nós precisamos entender, amados, porque nós somos um povo de um Deus poderoso. Nós fazemos parte de um exército. E quando nós estamos juntos, nós somos fortes. Quando nós estamos juntos, nós estamos por um propósito. E quando nós estamos pelo propósito certo, há a bênção de Deus. Mas quando não há, nós vamos perder. Você vai perder. Você não vai conquistar o que você quer conquistar no seu casamento. Você não vai conquistar o que você quer conquistar com seus filhos. Você não vai conquistar o que você quer conquistar na sua empresa. Aí você fala: pastor, eu tenho alcançado algumas coisas. Sim, você tem alcançado porque Deus é misericordioso. Agora imagina se nós entendermos definitivamente o que realmente Ele quer para nós. Se andarmos 100% naquilo que Ele quer, irmão, o inferno vai abalar, vai estremecer, porque o inferno olha para a igreja do Senhor e o que ele mais quer é uma igreja dividida. É um povo sem conhecimento, é um povo que não lê a palavra, é um povo que às vezes é lidado só por frases de efeitos. Eu peço de novo, assim como Cristo disse: quando eu tive fome me deste de comer, quando eu estive nu me deste o que vestir, e quando eu estive preso me visitaste. E perguntaram para ele: Senhor, mas quando nós fizemos isso por ti? Não, quando vocês fizeram por esses pequenininhos. Jesus está por trás de algumas situações. Pergunte para Ele nesta hora se Ele está atrás de mim. Pergunte ao Espírito Santo se é eu que estou falando de mim ou é a voz de Deus neste lugar. Tudo que o Senhor quer é a noiva do Cordeiro. E quero lembrar os irmãos que eu não estou pregando aqui só para vocês. Essa mensagem está indo para Moçambique, para África, para Guiné-Bissau, está indo para vários estados brasileiros. O que o Senhor quer de você como igreja, como noiva do Cordeiro? O Senhor parou o planeta Terra para uma agenda exclusiva dele, porque o povo não estava entendendo mais o seu agir. Deus não quer só movimento, Deus quer muito mais. Ele quer a nossa alma. Ele quer que sejamos voluntários para adorar Ele, para servir a Ele em espírito e verdade. Mas não é só na casa de Deus, é lá fora, quando ninguém está vendo você. É lá na sua empresa, não passando ninguém para trás. É fazendo as contas certas, é pagando, é recebendo, é sendo povo de Deus. Ou você nunca escutou uma pessoa dizer assim: se for para ser crente igual ao fulano, eu não quero. O Senhor parou tudo por amor a mim, por amor a você. E Ele tem tocado em vários homens de Deus pelo planeta Terra, para poder levar a palavra dEle. E essa palavra será pregada em todo canto, para toda a gente, para que possa vir o fim. Por isso, em nome de Jesus, ore e fale com o Senhor. Se coloque de pé nesta hora.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome deste pão e beba deste cálice. Lembrando que este pão e esse cálice você toma agora em memória. Seja aqui na igreja, ou seja na sua casa, que você vai participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas todas as vezes que a igreja se reúne, ela está comendo desse pão. E quando você adora e você sente a presença do Pai, você está tomando do cálice. O pão é a palavra e o cálice é a presença dele. Não é só aqui. O que o Espírito Santo quer dizer para você nesta noite é: você pode usufruir do pão e do cálice, não só hoje, mas todos os dias, porque o pão é um só para todos. Mas tem uma coisa: não participe indignamente. E só tem um jeito de deixar de ser indignamente: se arrependa dos seus pecados. Nós podemos hoje nos arrependermos. Nós hoje, a começar em mim, a você, nós podemos nos arrepender e começar a tocar no pão que é o Cristo, no pão que é a igreja, que é o corpo do Senhor, dignamente. É isso que Ele quer para mim e para você. Vamos adorar o Senhor. A estratégia do inimigo é tentar dividir a igreja, é tentar enganar a igreja. O papel dele é desde o início. Adão e Eva estavam no jardim, quando ele conta uma meia verdade para Eva e diz assim: ei Eva, se você comer você vai ficar igual a Deus. Hoje, a maior mentira de Satanás é dizer que um corpo, ou melhor, um membro do corpo pode trabalhar sozinho. Nós precisamos ter bênção em tudo que nós fazemos. Nós precisamos, enquanto igreja, saquear o inferno. Mas nós precisamos estar debaixo de bênção, debaixo de autoridade, debaixo de princípio, sendo o corpo do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o tempo de avançar. Esse é o tempo de termos o conhecimento e colocarmos ao nosso favor. O inimigo não tem poder de mudar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. O inimigo não tem poder de acabar com os seus sonhos, só se você abrir mãos. Mas em nome de Jesus, não faça isso. É o tempo, o novo tempo de Deus para cada um de nós.